Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, abertura de tarô. Bora tarotear um pouquinho hoje? Então, eu vou ler um pedacinho de uma das tarotistas que escreveu o livro. Bom, ela fala uma coisa que eu acho que super faz sentido. A nossa história pode parecer única para nós, se imaginarmos a jornada de cada um como uma tapeçaria simbólica tecida por diferentes histórias, encontraremos nela filamentos individuais que dizem respeito somente a nós. No entanto, uma perspectiva geral revelará semelhanças impressionantes com as histórias que representam a vida dos nossos contemporâneos e de todos os outros, e também dos que nos precederam e dos que vieram antes deles, retrocedendo até o início da humanidade. Essas histórias reunidas moldaram grandes mitos e aventuras épicas. Nós então as lemos, as ouvimos, assistimos a elas na tela, e esses caminhos fictícios familiares refletem a nossa própria jornada. Muito bem. E aí ela termina dizendo o seguinte: uma dessas histórias é a jornada do louco, no modo como é narrada pelos arcanos maiores do tarô. E aí, você acredita? E aí que eu posso dizer que ao longo desse caminho da jornada do louco, eu já fiz essa jornada tantas vezes, toda vez que eu levo uma turma, que eu abro uma jornada, enfim, e ela é sempre reveladora, ela é sempre enriquecedora, transformadora. E mesmo quando a gente está fazendo uma leitura para a gente é uma jornada, e quando a gente está lendo para o outro é uma jornada. E nessa jornada, sucessivamente, a gente vai adquirindo como se fossem assim véus de percepção maiores, mais lúcidos, mais claros, e isso é bem bom. Bom, a jogada de hoje, vamos a ela. Nós estamos encerrando uma semana e agora eu vou abrir uma temporada de amores. Vou falar bastante nesse começo de junho até chegar no Dia dos Namorados de relacionamento, já que é uma época em que muitos de nós ficam se questionando se tenho, não tenho um par, o que fazer, etc. e tal. Mais do que isso, se você tem curtido o 365, aproveita para dar aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com quem mais possa se interessar, porque isso super ajuda esse canal a seguir. Mais do que isso, se quiser uma chegadinha assim daquelas mais juntinhas, mais boinhas, vem junto através do link embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal do YouTube, lá para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp, aonde além de encontrar uma turma muito linda, muito legal, né, e um bate-papo solto, aberto, baseado no tarô, interessado no tarô, discutindo o tarô, você também encontra, possivelmente, daqui a um tempinho, novos sorteios de aberturas exclusivamente feitos para você. Olha que legal. Então vamos seguir? Olha, a jornada de hoje, aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, de abertura 153, a gente vai estar encerrando mais uma semana, semana de número 22, com uma abertura também muito bacana, chama-se Diamante, segundo o autor, com 12 cartas, mas não é astrológica. Tiragem para analisar um tema ou questão aberta como minha vida, minha relação, minha carreira, feita com os arcanos maiores. Eu vou olhar a minha relação, só para já inaugurar a turma dos namorados, né, dos namoros do Santo Antônio de mês de junho. É um jogo grande e cada posição tem um significado. Fala de tudo um pouco e vale por um ano. Então, assim, isso é a fala do autor. Então, faz uma boa printagem, uma boa colagem, ou escreve no teu diário de bordo que a primeira carta é a problemática do jogo, que eu vou estar trazendo como minha relação. A segunda, a face desconhecida desse assunto. Carta 3, o indivíduo, a sua posição atual. Carta 4, os fatores favoráveis, vantagens e forças. Carta 5, os fatores desfavoráveis, as fraquezas e as faltas. Carta 6, o ideal, o que se deseja, metas a curto prazo. Carta 7, a determinação, as ações e o bom combate. Carta 8, conselho superior, caminho a seguir. Carta 9, o provável futuro, condicionamentos. Carta 10, as mudanças positivas que auxiliam.
Carta 11, os fatores que faltam, o que não se tem. Carta 12, o resultado no futuro médio. Carta 13, o novo ciclo e a sua energia, né? Que é a carta que fica no centro. Uma jogada simples na sua disposição e com perguntas, ou pelo menos levantamento dos tópicos em cada posição para as cartas, que é uma grande sacada para eu fazer a leitura. Então, quando eu tenho aberturas bem organizadas, eu também tenho leituras muito claras e muito organizadas para fazer, tanto para mim quanto para o meu querente. Combinado? Então, assim, printou, copiou? Então, bora jogar, que aqui a gente gosta muito de jogar. Não sei você, mas eu adoro. Então, bora pro jogo, bora ver revelado. Ah, Fernanda, você gosta sim de jogar para você mesma? Claro, sempre abre meus olhos para umas coisas que eu não tinha visto antes. Sempre dá uma revelada, né? E quando eu não estou pronta, isso é uma coisa que eu também queria deixar claro. Quando eu não estou pronta para ver, eu até olho e não vejo. Aí depois, lá, quando acontece, teretetildes, teretetantes, é que eu falo, ai, não é que tinha aparecido aquela carta? Puxa, mas eu nem me liguei. Agora fez sentido, tá? Então, isso segue também uma outra conversa. Eu vou começar a trazer todos os meus baralhinhos do mundo aqui para a mesa. Agora estamos numa temporada de inverno, estou tirando todo mundo da gaveta, né? Estou limpando as gavetas, os armários, então a gente vai estar trazendo algumas bonitezas para cá. Esse foi um baralho que, no final das contas, ele veio num pacote. Eu até me encantei por ele, depois arrependi. Depois, quando eu abri, eu falei: ai, não é que foi legal? Primeiro que eu adoro pandas, sabe? O desenho de panda eu acho fofo. Segundo, que ele se propõe pela autora, né? Ela diz aqui atrás que é o caminho do tarô do panda, uma edição de sonhos ou de sonhar, e que traz o mundo zen, né? Num mundo meio taoísta, uma visão um pouco taoísta, um toquezinho bem singelo, com tons bem suaves, uma coisa muito delicada. E ele é para pessoas que realmente gostam de dar uma olhada no tarô, né? E tem essa coisa meio lavanda, muito gostoso. E ela traz uma carta diferente que eu vou tirar fora, que é o Dream Space, que na verdade eu vou colocar como aqui, ó, sabe? Espaço do sonho. É como se fosse uma abertura, um arcano de dizer, bom, eu estou abrindo um espaço, tanto que é bem bonitinho, ó, vem com uma ametista, um cristalzinho na mão, né? Esse raio, essa árvore, o céu, as estrelas, uma graça. Como se fosse a reverência que a gente precisa fazer para abrir o campo de informação, não é importante se para mim ou para alguém, e dizendo que eu quero ver reveladas as coisas que eu estou querendo ver aqui, né? Então, eu comprei naquelas, é feito pela China, claro, é aquele que não tem nome nem dono, né? Level Up Tarot, Way of the Panda Tarot 2020, mas ó, é daqueles que muita gente fala, bom, essa turma aí é mais ou menos, mas tá ótimo. Por quê? Porque a qualidade das cartas é daquelas de jogo, ela é extremamente leve, macia, fácil, muito bom mesmo, né? Ó, a parte de trás com essas borboletas e bambu, né? Bambu é um símbolo do panda, é o símbolo do Oriente, também é o símbolo do Reiki, não é? Então, por isso que eu me encantei um pouco, falei, bom, e tá feito. Então, vamos embaralhar. Ele tá como saiu da caixa. A gente vai embaralhar. Eu quero olhar meu relacionamento, porque eu estou inaugurando, fechando a semana 22. Estamos no primeiro mês, no primeiro dia do novo mês, perdão, e eu estou querendo inaugurar esse olhar para os namoros, para as relações, para eu e minha vida, eu e o outro, né? Então vamos olhar para isso. A proposta desse autor é só trabalhar com arcanos maiores. Mas como eu sou rebelde por natureza, eu vou aproveitar para mostrar para vocês os menores do panda, porque eles também são uma graça. A orientação é do tipo Rider-Waite, tá? E tudo certo, não tem problema não.
Que é isso, Fernanda, mesmo? Ai, que o arcano 8 é a força, e o arcano 11, a justiça. Então, é essa grande pegada da história. Bom, aqui ficam os menores, vamos começar pelos maiores. E aí, você printou a nossa conversa de hoje? Opa, escorregou de tal forma, veio todo mundo para cá. Então, vamos lá. Então, se a gente está olhando, a problemática que eu quero trazer é a do meu relacionamento. E aí veja que é uma linha, né? Duas linhas, uma no meio. A face desconhecida desse assunto está aqui. O indivíduo, que sou eu, e a minha posição, está aqui. Aí eu tenho os fatores favoráveis. Vamos lá, a turma que ajuda. Os desfavoráveis, a turma que atrapalha. Aí a gente tem o ideal, o que seria o idealizado, o desejo, o desejado, e a determinação. Bom, a desejado e meta de curto prazo. Aí a gente pula, não é? E a gente pula aqui para baixo, para a nova linha. No 7, a determinação, as ações e o bom combate. Aí a gente tem o conselho superior, caminho a seguir, o provável futuro, condicionamentos aqui. Provável futuro, as mudanças positivas que auxiliam. Estou policiando, sabe uma coisa que eu vejo muito? Primeiro pergunta, segura a mão, pergunta, porque a mente é muito rápida. Então, assim, né? 7, 8, 9, o provável futuro. 10, as mudanças positivas que auxiliam. Aqui. Segura a mão. Os fatores que faltam, o que não se tem. Então, tem, sabe assim, a carência, tá aqui. O resultado do futuro médio, está aqui também, e a carta de fechamento que fala do novo ciclo, né? O que fecha, encerra, está aqui no centro. Fechamos os arcanos maiores, e eu, como sou timosa, eu vou puxar aqui os menores para me darem aquele flavor, aquele temperinho. E eu não vou nem pensar muito em cada lugar, eu vou puxar aleatoriamente na sensação da mão, aonde eu acho que possa completar a minha história aqui nessas 12 cartas. Talvez eu sinta que é isso, talvez eu sinta que é aquilo. Às vezes eu até fecho os olhos e vou deixando a mão trabalhar que nem maluca, né? Porque é um jeito de eu não me conectar, se bem que, olha, nem dá, né? Opa, saiu um, saiu dois, estou acatando a última, pronto. Porque assim nem pensei, ó. É o que o oráculo quiser me mostrar, revela aí que eu tô pronta. Às vezes a gente não tá, né? Vocês já viram eu dar umas, né, uns bug aqui, de levar umas burdoadas? É assim mesmo, faz parte da vida. Bom, aí a gente corre aqui, então, de volta para o nosso lugar de jogar, e agora a gente vai interpretar. Interpretar nada mais é do que ler e ir contando uma história para o meu querente, se ele estivesse aqui, ou eu vou elaborando as questões, conversando comigo mesma, como quem conversa em voz alta, e vai pensando sobre tudo que vai sendo trazido a cada abertura de carta. Então vamos lá. Primeiro Pandinha mostrando qual é o meu assunto. Eu quero mostrar bem esse baralhinho, porque ele é bem bonitinho, gente. A problemática do jogo é o Hierofante. O Arcano 5. Fernanda, mas o que quer dizer isso lá no baralho do Panda? Não sei, nem olhei. O que eu estou usando como base de entendimento? Ué, o que eu conheço sobre o Hierofante, o Papa, o Sumo Sacerdote, sobre o que eu conheço do Arcano 5, e o que mais ele pode estar trazendo para mim, né, do autor. Aí é que a gente pode até ir ler o autor ou não. Eu posso olhar para a iconografia. Esse baralho tem uma autoria, no sentido de quem idealizou, e uma outra autoria de quem desenhou. Aqui a gente tem duas energias saindo, né? Desde uma energia de luz, né? Entendo assim, e uma energia de todas as cores, falando de todo o arco-íris desse planeta lindo e dessa diversidade incrível que a gente tem,
Tem algumas canetas ou algo assim, pincéis, folhas, na verdade, na mão do panda, usando óculos, e aqui talvez um apagador. Ele está com roupa ou de alguém de escola ou de alguém que dá aula. Conhecimento. Eu acho que eu posso entender que o tema do jogo, do meu oráculo, nesse momento, diz respeito a conhecimento. Mas eu estou falando de relação. Lembra? O tema maior que eu trouxe é sobre relação. Então, o meu entendimento, conhecimento sobre relações. O Papa, ou o sumo sacerdote, também é aquele que celebra os casamentos, celebra as relações, é aquele que pelo menos abençoa uma relação. Posso entender isso também. Sete de espadas. Sete de espadas é aquele momento onde muita questão acontece. Eu adorei ser um pandinha pirata, porque é quando às vezes a gente mesmo não está sendo ah, suficientemente ou ético ou correto. Então, como se na minha relação, ou no assunto relação que eu estou trazendo, né, eu tivesse algumas questões sobre o que é certo e o que é errado, sobre alguns valores que talvez precisem ser conversados, revisitados, reolhados. Muito bem, a face desconhecida da minha relação aparece aqui o arcano da justiça. E aí a gente precisa olhar esses dois pandinhas que estão meio na brincadeira, né? Meio num lugar, um num lugar mais escuro, o outro num lugar todo colorido, uma espada ao centro e essa grande bola de energia ao alto colorida. Se a gente entender que as ordens das coisas, né? Então, assim, a face desconhecida do meu assunto quando a gente fala do arcano da justiça em relações, é que tem algo fora da ordem, ou algo que está muito, talvez, toma lá da cá, está muito automatizado, está muito frio, né? Está muito ausente. Olhar para isso pode ser uma grande dica, apesar do três de taças sempre falar de celebração. Então, o que é meio desconhecido é que talvez, e só talvez, haja uma relação estabelecida, um documento e um contrato assinado, né? Tá bom? Nem sempre ele fica bem, a justiça fica bem nas relações. Ela acaba falando que há muita frieza, ou muito, você me deu isso, eu te dou aquilo, muito no pão, pão, queijo, queijo. E o três de taças dizendo: vamos celebrar um pouco mais, dar mais risada, sair junto, se divertir, dançar, bater papo. Então, assim, a face desconhecida do assunto é o lado afetivo de celebração que ainda se lembra ou tem dentro de uma relação que parece toda muito rígida e muito rigorosa. Muito bem. O indivíduo e sua posição. Eu, ó, veio me representando Dona Estrela. Olha que fofo que é esse panda, olhando para essa estrela, né, no meio da noite, com tamanho de sol, a Sirius, lá no meio da galáxia. E junto com a estrela sempre vem o olhar, né, de que eu tenho esperanças, eu continuo olhando para uma face talvez lúdica, talvez também me enganando um pouco, mas tenho fé, acredito, tenho esperança de que as coisas sempre sejam melhores no dia de amanhã. E o seis de espadas aqui trouxe uma coisa que eu muitas vezes falo para as pessoas fazerem. Olha, dá para recuperar. Que tal você escrever uma carta com todas as coisas ruins relativas à sua relação, dobrar no tamanho de um barquinho de papel e colocar no rio ou na água, num lago ou numa enxurrada em dia de chuva, para que tudo isso possa flutuar e ir além e dissolver-se lá do outro lado, né? Então a gente tem os seis de espadas aqui, começar a fazer mais ou menos assim para caber todo mundo. Isso foi eu mesmo. Então, que eu estou sendo representada pela estrela e pelos seis de espadas. Seis de espadas, como todos seis, também fala de uma possível recuperação e de que, apesar de últimos momentos, ainda não está tudo resolvido,
mas pode ser que tenham dias melhores amanhã. Aí, os fatores favoráveis é a força. No arcano da força, a gente tem um ratinho aqui em cima, né, todo ferramentado com uma espadinha em cima da cabeça do nosso panda, falando que às vezes a gente tem que usar a cabeça sobre um grande corpo grandão. E aí, aqui eu tenho o 6 de bastões, aonde eu consigo ultrapassar, atravessar muitas dificuldades se eu tiver coragem, destemor e disciplina, até um quesinho de ousadia. Os fatores desfavoráveis, então, 1, 2, 3, 4, né? Esse era o favorável. O desfavorável é o diabo. E aí, quando eu falo para muitos dos meus alunos que o diabo tem uma face da raiva, da ira, da contra, né, do contra, ou quando a gente fala do antagonista interno, daquilo que urra, né, grita dentro da gente, que se revolta, se rebela no sentido negativo. E aí eu prefiro falar realmente desse lado violento, grotesco que todos nós temos e a gente tranca lá numa jaula qualquer. Então, esse é o desfavorável, a raiva, né? A raiva aqui é algo, tem até livros sobre isso, muitos livros, porque raiva pode ser algo que precisa ser olhado, pacificado e organizado. E junto com o fator desfavorável é que na raiva temos o rei de taças. Então, essa raiva na minha relação é junto com o rei de taças, que seria o rei ou a força da amorosidade máxima, né, a generosidade, tudo isso parece ser muito desfavorável nesse momento. Né? A raiva para com isso, ou a raiva no lugar da afetividade, ou uma afetividade com raiva. Isso é um lugar ruim na minha relação. O ideal, o que se deseja, né? Eu desejo lá em cima, falando com a esperança da dona Temperança. Então, o desejável é que possa se ter uma relação tranquila e harmônica com toda a natureza, com tudo aquilo que nos circunda, mesmo que isso signifique abrir mão das mágoas, dos rancores, sem mágoas, livre de mágoas, livre de rancores, livre dessas espetadelas do passado, abrindo mão disso, né, é possível entrar em temperança. Isso é o ideal da história. Bom, no arcano, né, na posição 7, a gente vai ter um arcano que vai falar, então, de quais são as boas ações, o bom combate, e aqui vem o dependurado. Né? Lá está o meu panda dependurado, ao contrário, tentando comer mel e com as abelhas à volta, ou vagalumes, né? Porque se a gente virar ele nessa posição, ele, na verdade, está se divertindo com uma pena e com esses serizinhos de luz. Às vezes, a gente precisa. A ação é a não ação aqui, né? Aqui é a ação da contemplação ou do aguardar um tempo melhor, com os 6 de paus. Sabendo agir sem ação e na contemplação, na observação, dá para se chegar numa recuperação da vontade e do fazer junto, até porque pela primeira vez aqui aparece de novo no 6 aquele momento, né, de recuperação, de estar junto, de ser aplaudido, de ser visto. Muito bem, então aqui nós estamos na 7. Na 8, a gente tem o Conselho Superior. O Conselho Superior vem da Imperatriz. O caminho a seguir é o da Imperatriz, o da beleza, o da abundância, da prosperidade, o do fazer as coisas boas, o dar risada, o curtir a vida, o abraçar quem se ama e deixar o resto para lá. Junto com as de paus, que abre o vigor da vontade para que isso se realize, né? Inclusive se realize a maternagem e não o ser mãe, né? Mas a atitude de maternar também para com a relação. O provável futuro
dessa relação, roda da fortuna com o 10 de taças, né? Então, o futuro da relação é positivo, é promissor. Essa relação tem boa sorte ou bons augúrios, né? Tem um bom encaminhamento para lidar com o melhor da afetividade, sobretudo no sentido de pertencimento, família, de ser familiar, né? E os condicionamentos para com isso também. Vou deixar minhas duas cartinhas aqui do centro meio deitadas por hora. As mudanças positivas que auxiliam. Aí a gente tem o eremita. O eremita é a mudança onde cada um vive a sua única pessoa, a sua unicidade, a sua caverna pessoal, a sua iluminação pessoal, e nem por isso fica separado. Dá para ficar junto, como no Seis de Ouros. Dá para compartilhar as atividades, dividir as tarefas, fazer as coisas juntos, amorosamente, como no Seis de Ouros. Então, isso foi os fatores que faltam e não se tem agora, então, né? Isso, eu estou aqui na carta 10, as mudanças positivas, os fatores que faltam e o que não se tem é os lovers. Então, assim, o fator que falta são as atividades a dois, né, de amantes, de namoro, de olhar para a relação não tanto como uma tarefa, mas como um convívio, como uma vida a dois e como algo mais emocional, afetivo. Três de ouros, apesar de que, mesmo assim, né, não se tem total percepção do ganho disso, do quanto se ganha materialmente por momentos de afetividade simples, ingênuos, tranquilos, sem até nem muito rebuscado. O resultado no futuro médio, né, é o mago. Então a gente entra num resultado onde temos a relação tem os quatro elementos na mão, tem as estradas todas abertas, e a grande capacidade de dominar cada um dos elementos, e o próprio reforçando, né, o quatro de ouros, dizendo que se a gente souber cuidar, poupar, né, meio que levar a bom termo, e meio dando uma contida, né, manter essa relação ainda um pouco mais contida, mas contendo principalmente nas atividades da matéria, essa relação tem um melhor futuro, mas é como a gente vai poder olhar. Um futuro também mais do tipo amigo, e não tanto do tipo amantes, do tipo amigos, parceiros, né, de trabalho, de vida, de família, de filho. Qual é o novo ciclo que se abre? O novo ciclo que se abre, depois de tudo isso conversado, é o ciclo do Sol. O Sol, em alguns lugares do tarô, é considerado o próprio arcano que fala do companheirismo, das parcerias de valor, do casamento, do andar lado a lado, do brincar junto, fazer junto, né? Então, o novo ciclo é um ciclo de fazer junto, junto com o cavaleiro de espadas, que é extremamente loquaz, muito falante, muito dominador de palavras e de ideias e de comunicações, ousado nos lances e nas travessias, e também fica aqui um pouco de dica, né, com relação ao diálogo, ao que se troca na conversa, quais seriam as melhores possibilidades, não é? Já que os cavaleiros são sempre do tipo amigos que conversam, amigos que jogam, amigos que viajam, enfim, podemos entrar nesse entendimento da relação aqui nessa abertura do diamante. Então, temos um novo ciclo do Sol, junto com espadas também, é o cavaleiro. Então, o cavaleiro sempre traz
um destemor, uma ousadia, uma vontade de diálogo, mesmo que tenham transformado ele nas mentiras ou e até em algumas falas ruins, eu sempre, de algum jeito, salvo o naipe de espadas desse terror, mesmo com as cartas vindo dizendo diferentemente, né? Mas eu sempre vou olhar dos dois jeitos. Combinado, gente boa? Bom, acho que a gente com isso encerra é ótimo, né? Encerra maravilhosamente bem a nossa querida semana e nós vamos entrar então numa temporada bem mais bacana. Viu como é um trabalho com um baralho temático, né? O baralho temático, o que que eu não posso perder de vista? Primeiro, se esse baralho segue a divisão igual a de um tarô-tarô. Então, 22 arcanos maiores, 56 menores. Eu tenho alguns aqui que não seguiram, ou fizeram modificações nos menores, ou criaram cartas a mais nos maiores. Então, às vezes, o tarô temático, mesmo que você ache ele simpático ou até bonito, ele pode te dar eu diria que é uma armadilha. Eu vou ter que aprender a lidar com ele diferentemente, é como aprender um novo oráculo se ele não seguir a sistemática do tarô-tarô. Então, oráculos são feitos de 54 cartas, 44, 42, enfim, até o baralho Lenormand 36. Então, não seguiu o esquema 22 maiores, 56 menores, é um tarô temático. Agora, o temático também pode aparecer, como nesse caso, apenas pela iconografia. A sistemática é de um tarô, o que está de base é o tarô Rider-Waite-Smith, né? Mas com a impressão de desenho do que o designer desse desenho entendeu de cada arcano que lhe foi dado para observar e, a partir daí, criar o seu próprio. Então, a gente tem um design aqui que é da impressão do designer e do autor também. E aí a gente tem que filtrar. Se eu já sei, conheço bem todos os arcanos maiores e menores, eu até posso aproveitar, né, como no caso do mago, essa junção de diversidades, de inclusão de vários credos e de vários tipos e jeitos e pessoas. É um mago moderno, mas tenho que olhar para isso como quem inclui o olhar do autor, não que necessariamente eu possa lê-lo muito diferente, não é do que o mago é. Quatro de ouros é um momento de controle, é um momento de meio que carregar cada uma coisa coladinha na outra e tudo aqui carregadinho por mim. Né? Então, que eu consiga fazer as pontes. Quando o baralho está muito baseado naquilo que a gente conhece do tarô, né? Seja Marselha, seja Rider, você não se perde. Pode ter o desenho que for, que está tudo bem. Quando ele foge disso e dá uma pegada bem louca, é que você pode ficar bem inseguro de fazer a leitura. Bora, gente, bora, leitura feita. Então, assim, amanhã a gente vai ter uma próxima jogada e uma próxima semana começa amanhã aqui no 365 Aberturas de Tarô, e a gente já tem o script da próxima semana, 23, que é uma semana que eu já começo falando das relações. Eu vou até o Dia dos Namorados, na verdade, até dia de Santo Antônio, o casamenteiro, dia 13 de junho, a gente vai nessa toada de falar de relações. Então, a abertura 154 é da tiragem relacional, aí a gente tem eu e você, depois meu par ideal, reciprocidade, o crush e eu, a fazendo as pazes e as de copas. Então, eu espero você aqui, não me abandona, a gente se vê, né? Espero você aqui no 365 Abertura de Tarô para amanhã. Por hora, um beijo, um queijo e um tarotê para vocês. Valeu!